Trizidela é um lugarejo muito pequeno e pacato, localizado nos confins do sertão brasileiro. É um daqueles típicos vilarejos de primeira, porque quando se passa a segunda marcha, o carro já deixou para trás o último buraco do final da rua de saída, que vai direto para o fim do mundo, um pouco abaixo do fedor do bafo do fiofó da cobra. Trizidela é daquelas típicas cidades sutiã, daqueles arraiais que só tem a parte da frente. A parte de trás ficou só no projeto, porque o dinheiro foi usado para comprar uma 4x4 para o prefeito e pagar o curso de medicina do filho dele na capital. Aquele arraial tranquilo ia cumprindo a sua rotina repleta de marasmo, preguiça e muita poeira vermelha, por conta das ruas sem pavimentação e da escaldante ação do sol no período sem chuvas, porque ali não tem outra estação que não seja calor. Quando a temperatura de Trizidela cai, por força de alguma rasteira das almas penadas, os termômetros sempre marcam 10 graus. Mas 10 graus acima da temperatura do inferno na hora que Donaldo Trâmpio, o foleiro mor de Beelzebu, arregaça puxando os foles a todo vapor, para colocar as caldeiras da central de aquecimento global do inferno na temperatura máxima. Esse clima quente deixa sua população sempre com a libido à flor da pele, ao contrário dos lugares frios que deixam esse apelo humano muito adormecido. Tudo transcorria nos seus conformes naquele rincão esquecido e reprimido, até que um certo dia, chegou por ali um rapaz um pouco corcunda, que se aventurou por aquela freguesia vendendo semijoias para o público feminino. Mas como estratégia para desviar suas intenções, ele também vendia acessórios masculinos em aço inoxidável, como relógios de pulso, pulseiras, colares, anéis e brincos. Aliás, diga-se de passagem, que os brincos foram rechaçados violentamente pelos nativos, a ponto de muitos se sentirem profundamente ofendidos pelo fato do corcunda lhes oferecer o brinco, e chegaram a ameaçar dar porrada no jovem dizendo que ele teria ofendido a honra deles por ter oferecido a eles um brinco com pedrinha de zircônia, tipo aqueles brincos usados pelos grandes jogadores de futebol. Alguns chegaram a ofender o rapaz forasteiro, duvidando da masculinidade dele, porque eles classificam o brinco como um enfeite de homem afrescalhado do pior tipo de boiola louca, daquelas depravadas de rosca sabricada no espeto. Uma verdadeira coisa que só homem florzinha, bem depravada é que usa. Só que ninguém sabe em Trizidela que esses arrombados têm essa postura radical para esconder o passado colorido dos tempos em que alguns deles viveram na capital e sobreviveram como garotos de programa com gays, fazendo toda sorte de capricho que os próprios contratantes pagavam para eles fazerem, ou sendo pagos para serem as tchutchuquinhas de outros rapazes de programa, em cenas tão escabrosas que eram capazes de qualificar Sodoma e Gomorra como terras de pessoas santas. E nessa época todos daquela turma, para poder enfrentar a grande concorrência do job, eles usavam todo tipo de brinco de pressão, sim, de pressão para não voltar para Trizidela com a orelha furada. Além disso, eles todos pintavam o cabelo com cores nada convencionais, como cor de rosa choque, roxo batata, laranja taturana, cor de burro quando foge, verde camaleão do curriscado e o verde mais luminoso, o verde mamãe já todando feito uma cachorra no cio. Muitos deles chegaram a passar muito perrengue para se esconder quando avistavam alguma pessoa de Trizidela pelas ruas da cidade. Teve um deles que não teve como se esconder e fez de conta que não conhecia a pessoa e, ao ser abordado por uma moça conhecida, começou a falar num dialeto inventado dizendo de forma cachorra: "Jô não sói daqui, Jô sou inglês da ingreância." E o pior que a outra lesada acreditou e foi embora. Foi assim que esses machões radicais se sustentaram à custa de satisfazer o prazer com outros homens, e pagaram um quarto de pensão na capital. E como são bem espertos, dias antes de voltar para Trizidela eles pintaram o cabelo no tom natural, e levaram os brincos nas embalagens originais que eles tiveram o cuidado de guardar, e venderam para as moças de Trizidela dizendo que eram das namoradas que eles tiveram na capital, e foram obrigados a tomar de volta depois que descobriram essas infiéis. Numa traição medonha que acabou na delegacia por causa de uma violenta treta. Esses pobres incubados tentam mascarar as suas intenções do jeito que podem, mas desde a infância eles já tinham vocação para broderagem, e muitas vezes fizeram troca-troca na infância com outros moleques, para ganhar goiaba, manga ou caju. Por conta do radicalismo dos falso-machistas de Trizidela, o jovem forasteiro, que entendia tudo de venda, tinha curso até de psicologia do freguês, não conseguiu empurrar nem um brinco sequer para os enrustidos sinistros daquele lugar, mas em compensação, seu estoque de semijoias se esgotou em fração de poucos dias, porque a mulherada ficou toda ouriçada com a presença daquele moço de beleza rústica, que era um verdadeiro mestre em tratar bem as carentes clientes de Trizidela. Contudo, aquilo era parte de uma estratégia que ele aplicava com terceiras intenções que usava a venda como pretexto. Tanto que, em pouco tempo se formou um assanhaço coletivo nas mulheres que parecia haver passado um furacão de brasas com faíscas e labaredas debaixo das saias delas.
tanto das solteiras quanto das casadas e das viúvas que também são filhas de Deus. Em pouco tempo, ou melhor, rapidamente, aquele vendedor simpático, de fala suave e tranquila, foi ganhando a simpatia da população feminina, e desconfiança dos homens solteiros e principalmente dos casados, à proporção que ele ia visitando as poucas casas, fazendo a demonstração do seu mostruário de produtos, ou tomando um café num fim de tarde, mas sem que ele se desse conta. Em pouco tempo, já se tornava muito difícil para ele conseguir um espaço na sua agenda para aceitar tantos convites. Eram tantos tipos de cafés, lanches ou refeições, e foi aí que a coisa começou a ficar complicada para ele, porque as mulheres passaram a disputar entre elas, incrementando os cafés oferecendo mais acompanhamentos, como broas de milho, bolo de tapioca, cuscuz de milhares de espécies, roscas macias e até mesmo almoço e jantar. Parecia que elas pensavam que o jovem forasteiro estava no tabuleiro do leilão da quermesse e elas concorriam umas com as outras para ver quem dava mais para levar o corcunda magia para sua mesa, e quem sabe para sua cama e banho. O jovem forasteiro, por sua vez, estava achando muito boa aquela competição por todos os motivos que vocês puderem imaginar, pois aquela disputa daquelas mulheres lhe oferecendo tantas refeições, além de inflar o seu ego, estavam lhe valendo uma boa economia das despesas que deveria fazer com a alimentação na pensão de Dona Sidoca, onde ele se encontrava hospedado. A complicação aumentou quando o jovem corcunda, extremamente vaidoso, sentiu que estava engordando a sua pochete, que fica localizada abaixo do umbigo. Imediatamente ele decidiu tirar um tempo para manter a forma, e toda tarde o forasteiro ousado passou a correr pelas ruas empoeiradas de Trizidela trajando apenas um shorts de lycra bem justo ao corpo, de cor cinza claro, que desenhava com precisão a sua artilharia pesada, guardada em volume compacto, alojado no ponto mais visível da frente e a sua carroceria robusta ocupando a parte de trás. Tudo aquilo era acentuado pelo seu tórax bem desenvolvido exposto sem camisa, exibindo os belos músculos das suas costas, dos ombros, dos bíceps, do peitoral e da sua bem definida barriga de tanquinho da Brastemp. Ele corria sem camisa para reduzir o calor insuportável do lugar, mas o capeta parece ter transferido a temperatura infernal para debaixo das saias das outras mulheres, aquelas mais recatadas ou medrosas, que até então haviam resistido à tentação do sedutor Dom Juan Corcunda, e passaram a jogar a rede para fisgar aquele peixão. Uma vez que elas viram que todas as mulheres estavam disputando silenciosamente o desejado forasteiro, e por isso concluíram que elas também mereciam entrar naquela batalha de corpo a corpo, em busca do deus grego Corcunda. As únicas mulheres que pareciam não estar interessadas no galã das semijoias eram aquelas que pelo avançado efeito da idade não se manifestavam, e entre essas estavam as beatas de Trizidela, todavia essas não pareciam estar desinteressadas, mas sim, muito revoltadas era por não poderem concorrer com as novinhas na disputa pela companhia do anjo de candura Corcunda. E para completar a bagaça, elas não estavam com a mínima vontade de desistir daquela tentação, principalmente porque se achavam as mais merecedoras de provar as dádivas sagradas daquele pedaço de pecado. E a coisa ficou mais tensa. Quando as castas beatas souberam das corridas do rapaz pelas ruas de Trizidela, elas ficaram mais nervosas e quase botaram fogo no parquinho da Praça da Matriz, no encontro matinal que elas fazem diariamente para elaborar o relatório das fofas, frente organizada das fofoqueiras anônimas e santificadas, cujos encontros secretos acontecem sempre depois da missa, com café requentado, acompanhado com o pão que o diabo amassou com o rabo e as almas penadas assaram, o maná que elas saboreiam enquanto montam a lista do dia, enumerando os fuxicos, calúnias e difamações que arrepiam até os cabelos da careca do tinhoso. O pior é que essas santas senhoras rezam o dia todo para salvar as suas vidas, mas não têm um pingo de remorso em jogar a vida dos outros nas labaredas do inferno. Essas vorazes fofoqueiras são as câmeras de vigilância das ruas de Trizidela. São conhecidas por todos como as corujinhas dos bancos da praça da igreja. Essas rasgamortalhas não deixam passar nada despercebido sob as suas lentes, ainda que elas já estejam bem desgastadas pelo tempo, a ponto de muitas delas não conseguirem reconhecer o rosto de uma pessoa a 2 metros de distância dos seus narizes, mas são capazes de jurar de pé juntos diante do altar da padroeira, que elas enxergam se uma pessoa está usando ou não a sua aliança de casamento a 1 légua de distância. Quando elas não enxergam a pessoa, fica pior para a vítima, porque nesse caso elas não só inventam, como aumentam as calúnias contra o coitado, e saem anunciando a desgraceira na sua rádio peão da sacristia. Foi assim que aconteceu naquela manhã quando o clima esquentou de vez entre elas, porque elas não conseguiam entrar num consenso em relação aos trajes que o rapaz estava ou não estava usando para correr nas ruas de Trizidela. Uma achava que ele estava usando uma cueca verde, outra dizia que era branca, que dava para ver tudo o que ele devia esconder.
Outra gritava e pulava enfurecida com essa, afirmando que a cueca era preta mas estava rasgada bem no lugar principal, mostrando a serpente do paraíso pronta para atacar a Eva bem ali no meio da praça da igreja. Uma terceira puxava essa pelo pescoço do vestido, quase jogando a colega com as costas contra a porta da igreja, para poder entrar no lugar dela e ganhar a atenção das outras companheiras no grito, mandando todo mundo calar a boca, para escutar o que ela ia falar como a mulher mais santa de Trizidela. As outras beatas tomaram um susto e, mesmo resmungando por não concordarem que essa dita cuja seja mais santa, preferiram se calar, porque sabem que não podem com ela na porrada, pois todas já tentaram encará-la e se deram muito mal. Por isso, elas se calaram para escutar o que a tia da Santa Trizidela ia dizer. Então a tal Santíssima levantou a voz e bradou: eu vi esse pecador de capeta correndo e ele estava correndo sem nada. Igual a Adão no paraíso, sem a folha de parreira. Ele estava mostrando o negócio todo balangando feito os badalos do sino na hora que toca. Apesar das intrigas dessas beatas, o simpático Corcunda continuava se tornando o grande xodó das mulheres solteiras e casadas de Trizidela. Enquanto os homens passavam o dia nos roçados, o Corcunda, como um bom samaritano, passava o dia fazendo companhia para as mulheres deles em suas casas. A grande simpatia por aquele elegante rapaz se devia principalmente ao jeito carinhoso com que ele tratava as mulheres, o que diferia muito da forma tosca com que os homens rudes daquele lugar as tratavam. O certo é que, aquele estranho mas encantador rapaz, cujas feições eram de beleza um pouco rústica, parecia ter algo muito especial na sua forma viril de se vestir, no seu corte de cabelo sofisticado e, principalmente, na forma com que ele tratava as mulheres, com certo ar de respeito, mas ao mesmo tempo, a sua forma educada de se reportar a elas era recheada de seduções fatais. Fosse como fosse, esse comportamento diferenciado dos demais homens daquele vilarejo começou a ser comentado entre as mulheres de todas as idades e chegou até a despertar um certo despeito nos rapazes locais, posto que, de uma hora para outra, aquele forasteiro se tornou o centro das conversas das mulheres e até mesmo dos homens, porque eles não conseguiam entender qual o predicado que aquele sujeito teria para encantar as mulheres, enquanto eles eram tratados com descaso. Todos começaram a se perguntar: que diabos aquele Corcunda do cão teria, que nenhum deles parecia ter? Aquilo que a princípio começou como um assunto simples, de pura observação do povo no seu dia a dia, de repente, começou a tomar a forma de comentários maldosos, de que o dito moço estaria comendo todas as mulheres daquele lugar, tanto solteiras como principalmente as casadas, incluindo-se nesse rol a digníssima esposa do delegado. Fato que não custou a chegar aos ouvidos do respeitabilíssimo senhor, um cabo de polícia mal encarado, um verdadeiro carga-torta, com formação em torturas baratas, que ele aplica ao pé da letra para conseguir desvendar as encrencas que chegavam na delegacia de Trizidela, onde os crimes mais bárbaros registrados no boletim de ocorrência eram roubo de cabrito, furto de galinha, conversa de comadres, calúnia das beatas e até uma vaca que foi pro brejo. Mas mesmo assim, o delegado Porronca era o terror dos fora da lei, que sabiam da fama da sua mão pesada na hora de aplicar os corretivos nos meliantes. Ao ser informado pela rádio Peão das Beatas que sua mulher estava servindo café na cama para o Corcunda enquanto ele se lascava forcejando com presos na delegacia, o delegado Porronca se viu tomado pela dor de corno e pela revolta de imaginar que aquele Corcunda tinha colocado uma peruca de boi na cabeça dele. A raiva do delegado não era só pela suposta traição, que ele julgava ousada demais para ser verdade, porque aquela notícia era inacreditável. Ele se recusava a crer que tivesse aparecido um maluco tão doido, a ponto de abraçar um cabo de alta tensão desencapado e dançar piseiro agarrado com ele em cima de uma poça d'água. Era desse jeito que todos consideravam o cabra que tivesse coragem de levar a mulher do delegado para a cama. Principalmente, para a própria cama dele, dentro da casa dele com ele presente na cidade. Mas o que mais doía na cabeça do delegado era saber que a sua mulher estava lhe traindo logo com o sujeito Corcunda. Além dos supostos chifres, a ira e a frustração tomaram conta da cabeça do delegado Porronca. Ele não conseguia pensar em mais nada que não fosse o tipo de bordoada que ele daria naquele moleque desgraçado, uma vez que ele tinha um repertório de surras que iam desde o uso de urtiga branca, a chicotes de couro de boi, untado com merda da latrina, chicote de rabo de tatu passado na pimenta malagueta e galho de espinho curtido no leite de cobra. Além de não saber com qual desses agrados ele receberia o Corcunda, ele também não conseguia chegar a um consenso consigo mesmo sobre a quantidade de tempo de cadeia que ele daria naquele aventureiro desconhecido, mas, principalmente, ele pensava que seria obrigado a dar o cartão vermelho para sua mulher,
por quem ele era perdidamente apaixonado, e não se sentia com coragem de deixar aquela deusa da sua cama. Para ele seria mais fácil matar aquelas beatas infelizes todas, tocar fogo numa coivara e jogar as cinzas delas no matagal, do que se separar da sua belíssima esposa. Contudo, o que mais aterrorizava a alma penada do delegado traído era o fato de imaginar a sua esposa indo embora para morar com outro homem e fazer com esse homem tudo o que ela fazia com ele na cama. Principalmente a tal folhinha verde que ela disse que só faria com ele. Mas ao mesmo tempo o descompensado delegado caía na real de que isso a sua esposa infiel já poderia estar fazendo com aquele corcunda bandido. Assim, com o juízo totalmente avacalhado, o delegado não conseguia concentrar o pensamento nas demandas da delegacia, nem assentar o rabo na sua cadeira e ficar quieto. Desde que soube que estava com a cabeça cheia de galho, ele já se levantou mais de 10 vezes para ir ao banheiro sem conseguir mijar. Já foi mais de 20 vezes até a porta da delegacia espreitar a rua para ver se o corcunda passava correndo. O delegado Porronca foi sendo tomado pela voz de comando do anjo da guarda das beatas e já não conseguia pensar noutra coisa que não fosse planejar o tipo de morte requintada que ele usaria para matar aquele corcunda chifreiro, pois tinha que ser algo muito impactante, para servir de exemplo para os outros marmanjos de Trizidela e região, para que ninguém mais tivesse coragem de se arvorar a pegar a sua mulher. Além disso, dessa forma ele eliminaria o pivô da confusão, pois aquele forasteiro foi o único que se atreveu a possuir a sua esposa, e desse jeito ele acabaria de uma vez por todas com esse pesadelo insuportável. O delegado Porronca pensa também na hipótese de se separar da sua deusa da cama, mas não encontra um álibi que o desobrigue da partilha dos bens, uma vez que ele a encontrou num tempo em que ainda vivia puxando a cachorrinha, e hoje, com muitos acordos e propinas, ele já conseguiu acumular um patrimônio razoável que ele terá que dividir com ela, visto que ele não tem provas, e muito menos coragem de tentar um flagrante da traição, porque ele acha que a sua espinhela caída não suportaria testemunhar uma cena cruel daquelas. Por esse motivo, ele prefere fazer de contas que não sabia de nada, uma vez que soube do boato espalhado pelas beatas, mas ninguém tem uma prova. Mas não demorou muito para que o capiloto enfiasse o ferrão no seu traseiro, atiçando nele um desejo insano de eliminar de uma vez aquele corcunda nojento. Depois de premeditar todas as consequências, o delegado Porronca carregou o revólver 38 e foi pessoalmente até a pensão da dona Sidoca disposto a mandar o corcunda no arrasta para cima. Ele sabe que naquela hora da tarde, a pensão tem pouco movimento, porque a maior parte dos hóspedes é vendedor e está no comércio fazendo negócios. Além disso, esse horário das 5 da tarde, quando o forasteiro saliente volta para a pensão depois da sua corrida, as beatas ainda estão em casa se preparando para ir para a missa das 6, deixando a praça livre do foco das suas câmeras de insegurança da via pública e das ondas venenosas da rádio peão da sacristia. O delegado ficou disfarçando sua preocupação com a rua, sempre tentando assobiar uma música qualquer para que os dois soldados, tá indo e já foi, os dois únicos homens do seu contingente, não desconfiem do seu desconforto. Mas para desespero do delegado Porronca, o seu inconsciente resolve lhe pregar uma peça, porque toda vez que ele assobia uma música, sua velha playlist só toca o trecho da música dos Mamonas Assassinas, exatamente no verso que diz: "Ela é uma vaca e eu sou um touro." Depois de várias horas de martírio, finalmente o jovem forasteiro passou correndo indo para a pensão. Então o delegado inventou uma desculpa para os dois soldados, olhou para todos os lados, varrendo a rua em busca dos olhares meliantes das beatas, e ao ver o campo livre, ele seguiu rapidamente para a pensão da Sidoca, evitando ser visto. Ao entrar na sala da pensão, ele avistou o corcunda no corredor voltando de banho tomado e entrando no quarto. O delegado puxou o revólver e foi direto para o quarto do corcunda, mas para sua frustração total, dona Sidoca entrou no corredor vindo da cozinha e deu um grito pior do que grito de alma penada no tacho de azeite quente do inferno, de tão assustada que ficou pela figura do delegado empunhando aquele trabuco descomunal. O delegado ficou desarmado e guardou o revólver disfarçando, fingindo estar tranquilo, para que dona Sidoca não desconfiasse da sua real intenção de acabar com o corcunda e com a reputação da sua pensão como um lugar familiar e muito tranquilo. Nessa hora, o rapaz forasteiro correu para a porta do quarto acionado pelo grito de dona Sidoca. Mesmo transtornado pela raiva que ele sentiu daquele moleque abusado, o delegado lhe disse fingindo muita tranquilidade que estava ali para intimá-lo a comparecer na delegacia para uns ajustes de conduta. O rapaz tentou fazer o delegado esclarecer os motivos da intimação, mas ele simplesmente virou-se e foi embora. Ao chegar na delegacia, o delegado enviou os dois soldados, tá indo e já foi, para que fossem numa diligência que ele inventou sobre um sujeito que tirou a virgindade de uma cachorra no distrito mais distante que ele encontrou, para que na hora em que o corcunda chegasse na delegacia ninguém pudesse testemunhar o interrogatório e logo depois o corcundicídio.
Assim, quando o forasteiro conquistador, cujo nome verdadeiro era Pedro Henrique Vilaça, mas que os rapazes solteiros junto com os homens casados daquele lugarejo, só lhe chamavam pelo apelido de Corcunda, tentando denegrir a imagem do ousado visitante, motivados pela inveja que aquele sujeito causava a todos eles, porque a maioria deles não conseguia comer nem a mulher que ele tinha dentro de casa, sendo esse assunto o tema de vastas matérias divulgadas quase todos os dias nos podcasts da velha Rádio Peão da Sacristia. A mesma emissora que publicou o pasquim informando que o tal Corcunda já havia passado o cerol nas mulheres deles, não apenas uma, mas por muitas vezes. Não demorou quase nada para que o forasteiro Corcunda chegasse na delegacia, se mostrando muito intrigado e ansioso, tanto que nem bem chegou no centro da sala e já foi logo indagando ao delegado do que se tratava aquela intimação. E ao ver o Corcunda na sua frente, parecendo que tinha ido na lotérica pagar o carnê atrasado das Casas Bahia, o velho ranzinza ficou tão transtornado que em poucos segundos suava baldes. O revólver passou a tremer desgovernado em suas mãos como se fosse um vibrador defeituoso dando guinadas para todos os lados. Naquela altura do campeonato de tiro ao corno, o delegado já estava totalmente possuído pela fúria, e no impulso da cólera ele se levantou abruptamente meio sem equilíbrio, foi esbarrar na parede atrás dele enquanto seu rosto ficava roxo como berinjela estragada de fim de feira, até que explodiu num berro violento dizendo ao Corcunda que ele não sairia vivo dali, depois do que fez com a sua mulher. Principalmente se ela fez a folhinha verde contigo, uma coisa sagrada, que ela disse que só fazia comigo, e agora tu veio acabar com a minha vida. O rapaz franziu a testa, tentando lembrar qual das mulheres tinha mencionado aquilo, até que se lembrou e disse tranquilamente: "Ah, lembrei, é aquela coisa que ela enrola o bagulho no bilau da gente. Tu cala essa boca suja, corcunda do diabo." O delegado esbravejou, suando litros. Isso era um segredo meu e dela. Meu e dela. Só nosso, entendeu? Enquanto o delegado avançava, com o dedo tenso no gatilho, e os olhos injetados de ódio, que estavam vermelhos parecendo com olho de gambá quando bebe cachaça no sereno. "Tu não sai vivo daqui, seu desgraçado. Não depois de ter feito a folhinha verde com minha mulher", gritou insanamente com a voz trêmula pela cólera, elevando a mira da arma para perto do rosto do Corcunda. Mas o ágil forasteiro, num golpe fulminante de Krav Maga, torceu o pulso do delegado com um estalo seco, que a arma voou, bateu no teto, caiu na mesa e, por algum milagre, não atirou em ninguém. O delegado ficou paralisado, segurando o punho dolorido, a expressão mudando de assassino para criança que acabou de tomar um chega pra lá. Enquanto o rapaz pegou a arma, retirou as balas com um movimento casual e jogou todas no lixo, como se estivesse descartando um chiclete. "Olha, delegado, eu entendo a sua raiva", disse o rapaz, esfregando as mãos como se tirasse a poeira delas. "Mas se a sua esposa fez a folhinha verde comigo, é porque com o senhor ela não deve estar funcionando, né? Ela me disse que o senhor chega em casa, janta, geme 3 vezes igual ao motor de Fusca engasgado e dorme, incomodando a noite toda com seu ronco que parece um dragão de Gomodo gripado. Ela disse que suas partes fedem feito catiço, e parece mais uma floresta de filme de terror, que nunca foi aparada. E disse outras coisas que nem vou repetir porque dá nojo. Ela disse também que até tentou ensinar o senhor aquele negócio da pedra de gelo na nuca, mas o senhor disse que era frescura." O delegado abriu a boca, fechou, abriu de novo. Parecia um peixe fora d'água assistindo uma aula de geometria. "Ela te disse isso?" Ele perguntou envergonhado. "Disse sim. Todas elas me contam tudo. Depois que a gente se dá umas boas pegadas, eu viro o psiquiatra delas. Elas me contam todas as frustrações que têm com os maridos." O rapaz fez uma pausa, retirou um chiclete do bolso e depois prosseguiu enquanto jogava a caixinha no lixo. "Mas relaxa, porque isso não é o fim do mundo. O senhor só precisa parar de tratar a cama com a sua esposa como se fosse um boletim de ocorrência." O delegado estava vermelho, o suor escorrendo pela testa como se seu corpo tentasse apagar o fogo da humilhação. Agora a indecisão era maior do que a raiva, porque, por mais que quisesse matar aquele desgraçado, uma parte dele precisava saber que segredo aquele moleque tão novinho, sabia que ele um cansado de guerra não sabia, então prosseguiu no interrogatório, achando um jeito de perguntar sobre o segredo sem confessar sua insegurança ao jovem Corcunda. "O que mais ela fez contigo?" "Ah, cara! Ela fez muita coisa", respondeu o rapaz com ares de muita vaidade. "Então não foi só a folhinha verde", rosnou, com os dentes apertados, a voz um misto de ameaça e curiosidade desesperada. O rapaz, relaxado na cadeira como se estivesse numa mesa de bar, suspirou e lhe disse tranquilamente: "Ah, cara, foi muita coisa.
Teve o Pica-Pau Alegre, esse ela adorou. Outra vez fizemos o Trem-Bala da Serra, nessa eu quase me machuquei. Muitas vezes foi o Canguru Zangado, isso tudo foi ideia dela. O delegado ficou pasmo. Ele nunca tinha ouvido falar de nada daquilo. Sua vida sexual se resumia a vamos lá, acabou, e dorme logo. Canguru Zangado. Repetiu o delegado com a voz saindo mais aguda do que ele gostaria. Pois é. E olha, ela disse que muitas vezes pensou em sugerir essas coisas pro senhor, mas tinha medo que você achasse que era coisa de viado. O delegado engasgou, quase entrou em parafuso, porque ele sempre se achava o macho alfa da relação, e agora descobria que a esposa que ele acreditava que fosse uma inocente dona de casa, tinha um repertório de jogo erótico guardado, só esperando um parceiro que tivesse a mente aberta para jogar na cama com ela. A raiva ainda latejava no coração do delegado traído, mas agora ela dividia espaço com uma vergonha profunda, e uma vontade idiota de perguntar como é que aquele moleque novo faz para essa mulherada toda ficar varrida por ele. Até que depois de pigarrear por 3 vezes ele criou coragem e perguntou como é que tu faz para essas mulher toda ficar louca por ti. O rapaz sorriu, e respondeu ao delegado com a voz afável como um vendedor de enciclopédia. A coisa começa a esquentar com o foguinho do churrasco. O delegado deu um pinote na cadeira e perguntou incrédulo e confuso, que diabo de foguinho é esse? O corcunda sem pestanejar lhe explicou. É só assoprar na orelha dela fazendo barulho de acendedor de carvão, e pronto. A casa pega fogo. Aí começa a sequência. Vem o boi na corda bamba, o pônei pirata, o jacaré no buraco, o sushi erótico. O delegado engoliu seco e perguntou assustado. Sushi erótico? Que diabo é isso? No sushi a gente se enrola no tatame e... Dali em diante o velho policial foi ficando cada vez mais desesperado, e foi arregalando os olhos e gritou agoniado. Pelo amor da santa. Para! Enquanto se deixava cair pesadamente com a bunda na cadeira, sentindo a sua mente inundada de imagens que nunca apagaria. Ele olhou para suas mãos, que minutos antes seguravam uma arma, e agora pareciam totalmente inúteis, e desabafou-se mostrando completamente derrotado. Pica-Pau Alegre, Trem-Bala da Serra, puta que pariu. Enquanto o jovem forasteiro se sentava na cadeira diante dele e ria, com serenidade. Contudo, o temido homem da lei estava cada vez mais interessado em saber se aquele sujeito conhecia alguma técnica secreta para seduzir tantas mulheres, pois ele estaria disposto a negociar o que fosse preciso em troca de umas aulas particulares para aprender aquela técnica secreta que o forasteiro parecia conhecer. Depois de se sentar de modo largadão na cadeira diante da mesa do delegado, o jovem corcunda se dirigiu a ele com muita segurança. O senhor viu que a culpa não é minha? Não posso fazer nada diferente do que eu tô fazendo. Tenho certeza que o senhor, como homem, faria a mesma coisa. Não faria. A própria postura e voz educada do corcunda foi agindo no íntimo do delegado, que foi modificando seu ponto de vista sobre aquele forasteiro simpático sentado tranquilamente diante dele. O delegado voltava a acreditar que havia um método sedutor que aquele rapaz usava para hipnotizar as pessoas, e resolveu apostar no tudo ou nada, porque já estava disposto a ficar amigo do forasteiro, desde que ele lhe revelasse o segredo que usava para seduzir as mulheres. Então, depois de guardar as algemas e o revólver na gaveta da mesa, o delegado encarou o corcunda e humildemente lhe perguntou com a voz quase embargada: qual é o segredo que tu usa para comer essa mulherada toda? Aquela pergunta deixou o jovem um pouco intrigado, mas ao mesmo tempo ele teve vontade de rir da cara do delegado, com aquela expressão de pateta, lhe encarando com os olhos fixos em seus olhos, como quem estaria quase implorando, igual a uma criança que quer tomar o brinquedo da outra criança. Depois de reprimir o seu desejo de dar uma boa risada, o jovem forasteiro se mexeu na cadeira, fingindo estar um pouco desconfortável. Depois, pigarreou tentando simular um pouco de nervosismo e, premeditadamente, ele coçou a cabeça, antes de responder ao delegado, falando de forma tranquila e usando a sua técnica de venda para envolver o cliente e fazê-lo comprar. Respirou tranquilamente olhando nos olhos do delegado dizendo: olha, seu delegado, eu tô meio sem jeito de lhe dizer como eu ganho a mulherada, porque o senhor pode achar que eu tô com falta de respeito com o senhor. O delegado sentiu que aquela resposta parecia estar repleta de suspense, e essa possibilidade atiçou ainda mais o seu faro de bom policial investigador, pois, além da sua intuição estar lhe dando alerta, a sua experiência em interrogatórios lhe dizia que vinha alguma coisa picante naquele contexto, e se viesse, seria tudo o que ele pretendia desvendar para aprender a se dar bem com a mulherada. Porque se aquele jovem que era até corcunda conseguia, imagina ele, um homem alto e um delegado de polícia. Então, com esse pensamento e o desejo da sua alma,
Implorando alucinado pela revelação do segredo do rapaz, o delegado se levantou, mostrando um semblante mais amigável, quase submisso, com a voz muito mais mansa, foi até uma mesinha de apoio, onde se encontrava sua surrada garrafa térmica, com café meia bomba, mais frio do que morno, pegou a garrafa, e mostrou para o forasteiro e lhe perguntou se ele aceitava um cafezinho. Entendendo o gesto de simpatia do delegado, o rapaz aceitou o café com 4 Fs, fraco, frio e com formiga no fundo do copo. O delegado gentilmente serviu o café num copo descartável e lhe entregou ali mesmo, uma vez que nesse momento o rapaz já estava de pés ao seu lado, tentando ser gentil, evitando que o delegado fosse lhe servir o café onde ele estava sentado, porque não se julgava ser merecedor daquela regalia. O velho agente policial casca-grossa entregou o copo para o forasteiro corcunda, com um riso submisso no rosto, e até um pouco encabulado, foi se sentar na sua cadeira enquanto o simpático rapaz, com vasta experiência em psicologia de venda, voltou tranquilamente para a cadeira onde estava sentado, sem deixar de encarar com malícia o delegado que já não sustentava o olhar quando encarado pelo galante conquistador. Para tentar ser mais uma vez simpático, e ao mesmo tempo, tentando não deixar o corcunda perceber a sua insegurança, o delegado sorriu nervosamente para ele e lhe disse gaguejando: "Se tu me disser qual é esse segredo que tu usa, para comer essa mulherada toda, eu te dou salvo-conduta e não vou considerar nenhuma queixa que fizerem contra você." Aquelas palavras foram a confissão que o corcunda precisava para saber que estava dominando completamente o juízo do delegado. Por isso, ele sorriu intimamente, interrompeu o gole de café que ia tomar, deixando o copo próximo à sua boca e respondeu ao curioso senhor, fingindo um tom respeitoso como se temesse que aquilo viesse insuflar a fúria com a qual o delegado lhe recebeu minutos antes. E disse tranquilamente, encarando o delegado: "Se eu lhe disser, o senhor não vai acreditar." Possuído pelo desejo desenfreado de saber que segredo aquele jovem guardava, o inseguro Porronca se levantou da cadeira e disse quase implorando: "Seja o que for, fala logo, que eu estou ansioso para saber, meu jovem." Diante da postura nervosa e submissa do delegado, o forasteiro corcunda mais uma vez sorriu intimamente da cara dele, imaginando que aquela atitude estava revelando o lado gay do velho Porronca, mas preferiu ser cauteloso no modo de falar, contudo foi direto no assunto, sabendo que o delegado não ia reagir e disse categoricamente: "Eu deixo a mulherada louca é por causa do meu pau." O delegado tomou um susto e se sentou na cadeira num ato impensado, se jogando de costas sobre o assento com os olhos arregalados e indagou com estranhamento: "O quê?" Dessa vez o corcunda não se conteve e sorriu do modo desajeitado do delegado e afirmou categoricamente: "Por causa disso mesmo que o senhor escutou, delegado." Sem conseguir mais disfarçar o seu nervosismo, o delegado gaguejou outra vez com os olhos saltando da órbita e dançando feito bêbado no final de festa, tentando controlar as pupilas que se voltavam freneticamente em direção à braguilha do rapaz. "E o que foi que eu escutei?" Então o jovem astuto, certo de que estava com o delegado sob seu comando, sorriu e disse em tom de gozação: "O senhor escutou eu lhe dizer que o segredo do meu sucesso é o meu Bilal." O delegado já estava se sentindo cada vez mais perdido do que segue em tiroteio. Ele já se mexia na cadeira, parecendo que tinham botado um formigueiro na sua almofada. Num ato falho de puro nervosismo, ele pegou o livro de ocorrência, mas se deu conta que não era o que queria e desistiu. Para disfarçar sua insegurança, ele partiu para bancar o ator canastrão, fingindo total inocência, sem conseguir convencer nem a si próprio, porque gaguejou mais do que falou. Depois ele pigarreava todas as vezes que focava as vistas no volume das calças do forasteiro enquanto lhe perguntava aflito: "Mas o que foi mesmo que tu me disse?" O corcunda encarou o delegado com cara de poucos amigos, invertendo a ordem de comando da delegacia e disse categoricamente: "Eu lhe disse que o meu segredo é o meu pau." O delegado se levantou abruptamente, andou acelerado até a mesinha do café, pegou um copo, serviu o café, depois deixou o copo cheio de café ao lado da garrafa e voltou apressado para sua mesa, e ficou de pé ao lado da cadeira demonstrando toda a sua inquietação com aquela afirmativa do corcunda, e disse outra vez gaguejando muito: "Rapaz, tu só pode estar de sacanagem com a minha cara." O jovem forasteiro sorriu novamente e disse categoricamente: "Eu tô falando sério, senhor delegado." O delegado começou a se sentar, mas desistiu no meio do caminho, se apoiou na mesa e se voltou outra vez para o corcunda, que foi tranquilamente até a mesinha do café, se serviu num copinho e tomou o seu cafezinho. Enquanto isso, o delegado, depois de parar por uns instantes sem saber que rumo tomar ali dentro da sala, respirou fundo e coçou o rosto, compreendendo que o rapaz não estaria tentando lhe engrupir com uma lorota, mas sim, estaria sendo honesto e lhe revelando o segredo que ele tanto desejava saber.
Então, impulsionado por sua curiosidade em saber da intimidade alheia, o delegado pigarreou e se reportou com mais tranquilidade e simpatia ao forasteiro, perguntando calmamente: espera. Eu entendi mesmo o que você quis me dizer. Tranquilamente o corcunda terminou de tomar o café, colocou o copo vazio sobre a mesinha, se voltou com um olhar de caçador para o delegado e lhe disse com firmeza: o senhor entendeu sim, e o que eu disse é a pura verdade. O delegado tentava esconder seu nervosismo, mas seus gestos e atos falhos já lhe deduravam para o corcunda enquanto ele balbuciava, suplicando a ele com a voz trêmula: pelo amor de Deus, me diz de uma vez, o que é que o teu pau tem de especial, meu rapaz? E o forasteiro lhe respondeu tranquilamente, cheio de si: é que o meu pau é muito lindo, seu delegado. O que tu tá me dizendo, rapaz? Indagou o delegado, intrigado, exatamente porque ele sentia que o corcunda estava falando a verdade. Sem pestanejar, o rapaz voltou a afirmar: eu estou lhe dizendo que o meu peru é muito lindo. E eu juro que estou falando a verdade. O delegado sentia uma grande confusão em sua alma, atribulada pela curiosidade em contraponto com seu machismo, que não lhe permitia pedir para ver a intimidade de outro homem. Mas como aquela era a única forma de ter certeza de que o rapaz falava a verdade, ele rompeu com todos os seus limites de machista inseguro e falou ao jovem: então, me mostra essa coisa, para eu ver se você está mesmo falando a verdade. Disposto a se livrar daquele sujeito chato, o jovem forasteiro pegou o fecho da braguilha, mas antes de abrir ele olhou para a porta da delegacia, recuou e apontou a porta para o delegado dizendo: é melhor fechar a porta. Porque pode entrar alguém e ver o que não deve. Imediatamente o velho Porronca correu rapidamente indo fechar a porta. Eita, é verdade. Até aqueles 2 soldados retardados poderiam chegar e pensar coisa errada a meu respeito. Depois de fechar a porta, o delegado correu e acendeu a luz da sala com as mãos visivelmente trêmulas. Pronto. Agora seja rápido, disse o delegado enquanto voltava para sua mesa sem retirar as vistas da braguilha do corcunda, que continuava segura pelas 2 mãos dele. O jovem corcunda abriu rapidamente a braguilha, desceu as calças um pouco até exibir uma cueca estilo boxer, branquíssima, muito estilosa, com elástico vistoso estampado com o nome de uma grife famosa, que se ajustava como uma luva sobre a pele sedosa do tanquinho da sua barriga, e desenhava com suavidade o volume da sua anatomia masculina sob a camada compacta do tecido suave da elegante peça íntima. Diante do olhar atento, inseguro e saltitante do espantado delegado, o rapaz pegou o elástico do cós da cueca com os 2 polegares e foi revelando devagar a região pubiana, depilada de forma impecável, antes de desnudar a base robusta do seu membro, adornada por um anel de aço inoxidável largo, muito reluzente, que emoldurava a base do corpo da fera, dando ao equipamento do corcunda a imponência de um touro selvagem. Naquela altura do campeonato, o delegado Porronca já estava tomado pelo nervosismo, porque aquela visão lhe fez engolir a seco, e o fez temer por sua masculinidade, exatamente porque ele não conseguia retirar as suas vistas daquela região proibida para qualquer macho que se preze. Contudo, para desespero maior do aflito delegado, o jovem aventureiro deslizou mais o cós da cueca para baixo, imitando um gogoboy fazendo striptease para senhorinhas em clube de terceira idade, até que exibisse a cabeça do boto cor-de-rosa, semi-protegida pela delicada pele do prepúcio, como um colete à prova de balas que envolvia todo o corpo do dito cujo, com uma camada lisa e homogênea envolvendo a ogiva até a metade, como se o Bilal estivesse usando uma camisa de gola alta. Aquilo foi uma verdadeira humilhação para o delegado, que comparou aquela perfeição com o seu prepúcio, que já estava todo descacetado, parecendo com o fole de uma sanfona velha que foi atropelada por um trem cargueiro desencarrilhado. A essas alturas da exibição do segredo do corcunda, o delegado não conseguia mais entender por que estava tão impressionado com aquilo tudo, e para piorar sua admiração confusa, o perverso rapaz exibicionista teve o cuidado imediato de arregaçar a capa do Batman do seu torpedo, para mostrar ao delegado outro anel de aço inox, que ele usava atracado ao corpo do seu brinquedo, localizado junto da borda abaulada do capô da testeira do seu possante zebu. O pequeno anel de aço era todo cravejado com minúsculas pedras de zirconias faiscantes, que davam um toque sofisticado e acentuava a anatomia da reluzente ogiva do míssil secreto do rapaz, acrescentando um aspecto requintado para aquele torpedo rosado. O delegado, atônito, e com os movimentos comprometidos pelo nervosismo, seguiu pausadamente, indo de costas se sentar em sua cadeira sem retirar a atenção da impressionante artilharia do corcunda, e mais uma vez não se conteve e disse abismado: com todo respeito, meu rapaz, nunca tinha visto um berimbau tão perfeito como esse teu. Imediatamente o jovem forasteiro deu uma encarada no delegado e lhe perguntou com vaidade: viu como eu estava falando a verdade, meu senhor?
Enquanto o velho Porronca, hipnotizado, continuava boquiaberto contemplando sem pudor o parque de diversão do Corcunda, e lhe disse de forma quase inconsciente: depois dessa aí, eu sou obrigado a acreditar que tu é inocente nessa história, por isso, pode seguir tua vida, porque da minha parte já te perdoei. O rapaz recolheu sua ferramenta, ajeitou tudo do seu jeito, fechou a braguilha, e se reportou ao delegado em tom vaidoso: obrigado, delegado. Tenha uma boa tarde. Mas antes que o Corcunda saísse, o delegado correu e o atalhou aflito perguntando: você vende desse anel que tu está usando no teu bilau? O rapaz sorriu e respondeu: não vendo, desse tipo eu só compro para meu uso. Mas posso encomendar para vender pro senhor. A partir daquele dia o delegado se tornou o maior cliente de anéis penianos e de desmatador de joias que o Corcunda tinha, porque se ele não dispunha de um bilau tão perfeito, pelo menos nos adornos ele poderia imitar o Corcunda, e quem sabe, melhorar o seu apelo para com as mulheres, uma vez que nem os pelos pubianos ele depilava, além do mau cheiro da sua intimidade que muito a sua esposa reclamava, enquanto que, aquele rapaz lhe mostrou outro aspecto da intimidade masculina que ele nunca havia pensado, pois, aquele jovem exalava um aroma perfumado ao exibir sua intimidade, ao contrário dele, que infectava o quarto com a fedentina do seu pinto sujo, e dos pelos que faziam trança, sem nunca terem merecido pelo menos uma tosa, ou um banho cuidadoso, uma vez que quando ele expunha a cabeça do seu berimbau, revelava placas de sebo petrificado em torno dele. Por isso, nunca conseguiu que sua esposa praticasse um oral com ele, e isso o fez imaginar o que ela pode ter feito com aquele forasteiro diante da higiene esmerada e da boa apresentação do seu local de lazer. O mundo do delegado virou do avesso, porque até aquele dia, cheiro de macho era o fedor da podridão, causado pela falta de higiene da sua intimidade, e por vezes, chegou a se questionar se ele estaria sentindo inveja do cheiro daquele rapaz, ou se ele estaria sendo seduzido por aquele surpreendente forasteiro, como todas as mulheres de Trizidela o foram. Aquela situação fez o delegado entender que o problema não estava na infidelidade das mulheres de Trizidela, nem na lábia daquele jovem, mas no direito ao prazer que todas as pessoas têm, mas que estava sendo negado para as mulheres pela falta de cuidado dos homens de Trizidela com seu mundo íntimo, que em nada diferiam do estilo asqueroso do delegado Porronca. Numa das vezes que o Corcunda esteve com o delegado, o velho policial Ranzinza não se conteve e lhe disse com muita convicção: rapaz, se eu tivesse um bigulinho lindo como esse teu, eu tinha coragem de arranjar um jeito de chupar ele todo dia. Se o Corcunda já não conhecesse bem o delegado Porronca, que é um casca grossa mas muito sincero, ele poderia até pensar que aquele gato do mato na verdade fosse uma bela jaguatirica. Mas como viu a dificuldade que o delegado teve de fazer aquela afirmação, ele resolveu fingir que não tinha entendido o que o delegado disse só para vê-lo repetir aquela frase meio sem noção. Não entendi o que o senhor disse, delegado. O senhor pode repetir? O delegado pigarreou, coçou o queixo, engoliu seco e disse novamente: eu disse que, se eu tivesse um bigulinho lindo como esse teu, eu só vivia chupando esse peste. Nessa hora, o Corcunda, que já tinha muita intimidade com o velho Porronca, deu uma gargalhada, colocou a mão sobre o pulso dele e respondeu-lhe com um sorriso bem safado: e o senhor acha que eu sou Corcunda por quê, delegado? Ao escutar a pergunta do Corcunda, o delegado deu uma tremenda gargalhada, pegou o ombro do Corcunda e chacoalhou intensamente dizendo: ah, miserável! Tu não dá ponto sem nó, seu moleque safado! O tempo foi passando, e não demorou muito para que a clientela de anéis íntimos e desbastadores de bolas alcançassem um volume de vendas impressionantes em Trizidela, ao mesmo tempo em que o número de homens com câncer de pênis que antes era recorde naquele lugarejo foi reduzido a quase zero, depois que eles mudaram os hábitos de higiene. Em compensação, o número de mulheres que procuravam Corcunda também foi diminuindo proporcionalmente ao aumento das vendas de desbastadores e dos anéis de Apolo, até o dia em que o Corcunda partiu em busca de novo mercado e se mudou para Risca-Faca, um lugarejo mais distante localizado abaixo do Fiofó da Cobra. Se você chegou até aqui é porque gostou do nosso tipo de história, então curta e se inscreva para receber notificação todas as vezes que lançarmos novas aventuras. E diga nos comentários o que você achou desse conto. Obrigado pela sua atenção e aceite um grande abraço do povo de Trizidela.